Já estamos de volta com o Hora Geral. Bom dia para você. Agora, em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos falar de esporte. Em Itanhaém, o torneio de futebol menor, pezinho na bola, reuniu cerca de 23 times da cidade divididos em duas categorias. A competição final teve a disputa entre o time Pequenos Craques e a equipe Savoy. O grande destaque foi para o time Pequenos Craques, que levou o título nas duas categorias, Sub-9 e Sub-11. O campeonato teve início no mês de abril e terminou na semana passada. Os Jogos da Copa do Mundo serão às 13 horas. Austrália e Holanda se enfrentam em Porto Alegre. Muita atenção, no estádio Beira-Rio. No Rio de Janeiro, no estádio Maracanã. A Espanha joga contra o Chile às 16 horas. Já às 19 horas, o jogo entre Camarões e Croácia será na Arena da Amazônia, em Manaus. Então, aí a atração não falta nos Jogos da Copa. Aqui ao meu lado, o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Doutor, tudo bem? Bom dia, Douglas. Prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer é sempre meu em participar. Professor Alex Salim, algumas dúvidas, eu tenho a certeza que muitos dos nossos telespectadores vão ligar o 3041-6777 e também tirar as dúvidas. Inicialmente, professor Alex Salim, uma dúvida. Recentemente, nós vimos nos jornais a superlotação carcerária no presídio feminino. E o que a população reclama, né? Poxa, só agora detectaram, só agora observaram, e existem tantas outras penitenciárias e delegacias, né, que estão superlotadas. Ou seja, o que provocou esse diagnóstico que já era conhecido da população? Foi uma denúncia? Foi a promotoria que verificou? Porque não é um assunto novo, é um assunto recorrente. Sim, Douglas. Na verdade, esse é um assunto que já vem sendo acompanhado há algum tempo pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, sim, inclusive detectando esse problema no Brasil inteiro, né? Nós realmente tivemos um incremento, aí, um aumento expressivo na população carcerária e a construção de presídios ou a ampliação dessa estrutura, né, não acompanhou esse aumento, né? É óbvio que a legislação vem sofrendo modificações, alguns crimes são acrescentados ao sistema e isso faz com que aumentem as condenações, né? E nós precisamos ter o quê? Estabelecimentos adequados para receber esse condenado, para que ele cumpra, para que ele, vamos usar o termo mais popular, para que ele pague a sua dívida com a sociedade. Mas esse não é um problema novo, já há um monitoramento das autoridades envolvidas, mas isso depende do quê? Do Poder Executivo, né, em fazer esse investimento e essa ampliação do sistema. Agora, quando a gente fala em investimento do Poder Executivo, ou seja, é que a Presidência da República invista em novos presídios, né? E não é algo que a população gosta de ouvir, porque se já ouvimos tanto por causa dos estádios, imagine então liberar um valor significativo para a construção de penitenciárias, sendo que nós temos deficiências em conjuntos habitacionais, em saúde, em segurança, aí fica meio difícil. Eu acho que nenhum governo ele é estimulado a divulgar que ele vai construir novas penitenciárias, né, professor? Não é um recurso muito simpático de se investir, até porque, de certa forma, construir mais presídio revela que a população, que há um número maior de crimes, né? E que isso demonstra uma fragilidade no tecido social. Se nós conseguíssemos maiores investimentos em educação, maior investimento social, não precisaria, né, de construção de presídio. Agora, o sistema é gerido tanto pela União quanto pelo governo estadual, né? Então, a União faz investimentos e o governo do estado também. É um conjunto. O sistema carcerário ele funciona no plano nacional. Tanto é que um preso aqui de São Paulo pode cumprir a sua pena numa outra unidade, né, distante do Mas dentro do estado? Dentro do estado ou até mesmo fora do estado. Sim, até mesmo fora do estado. O exemplo disso é o Fernandinho Beiramar, né, que cumpre lá em Catanduvas, é um presídio federal. Foi no Rio. Isso. Agora, professor, né, o Fantástico mostrou uma reportagem, acho que foi o Fantástico, não sei se foi o Fantástico, se foi a Record, em Goiás, parece, né? Que
tinha televisão, tinha geladeira duplex, tinha ventilador, ou seja, tinha cama, tinha tudo. E que eu fiquei abismado, que o secretário de Segurança Pública acabou não acompanhando o repórter, mostrando o quanto que uma autoridade ligada à segurança pública daquele estado vira refém de quem está preso. Então, Douglas, a lei de execuções penais, ela prevê, inclusive até a medida da cela, a separação do preso por categoria de crime que ele praticou, por idade, enfim. A lei ela é bem específica, é uma lei, inclusive, muito, muito boa. O problema é que no Brasil nós sabemos que nem sempre a lei é cumprida da maneira como ela foi idealizada, como ela foi pensada. E isso gera distorções. Então nós vemos o quê? Precisamos punir, colocamos essas pessoas em ambientes altamente insalubres, né? Porque não é porque o indivíduo foi condenado que ele precisa ir para a masmorra, né? Ele deve cumprir a pena num ambiente digno, né? Até para que, após a liberdade, ele possa se ressocializar. Muito se discute essa função ressocializadora, etc. Nós precisamos, né, nem todo presídio tem a possibilidade de estudo, né, garante a possibilidade de estudo, a possibilidade de trabalho. Isso sim levaria o preso a reingressar na sociedade com mais condições de convívio, né? Agora, se você pega esse indivíduo, coloca num ambiente totalmente insalubre, muitas vezes dominado pelo crime organizado, ele é cooptado, né? E ele passa a fazer parte dessa estrutura criminosa. E é o que nós assistimos aí nessa reportagem que você citou. Outra coisa também, professor, não brota numa cela uma TV de plasma, não brota numa cela um refrigerador duplex, não brota numa cela ventilador. Então, aí também há uma conivência nesse estado, eu não sei se existe aqui no estado de São Paulo, de alguns funcionários do sistema carcerário que facilitam a entrada. Agora, o que nos preocupa mais quanto população é que a maioria desses presos, eles acabam da própria cela comandando ataques aqui fora. Então, é por isso que a população às vezes fala, poxa, eles estão mais seguros presos do que nós que pagamos os nossos impostos e somos cidadãos de bem. Se de um lado existem presídios que parecem realmente masmorras, né? De outro, essa situação que você retratou acaba transmitindo para a população justamente a sensação de impunidade. O presídio é um clube, né? Tem televisão, tem geladeira... Posso ligar, pedir uma pizza que é entregue aqui? Exatamente, tem churrasco. E como você tocou aí, explicou, há realmente conivência dos agentes públicos que trabalham ali, porque a televisão, né, não houve um delivery, né? Eu não liguei para as Casas Bahia e entregou no presídio. Lógico. Obviamente que não funciona dessa forma. Mas nós percebemos com isso todas as falhas do sistema. A prisão, ela deve trazer ao indivíduo aí, ela tem a função de prevenção, né? Prevenção geral, olha, se você praticar um crime, você vai ser castigado desta forma, né? Essa é uma das grandes funções da pena. E fala-se da função ressocializadora, que isso no Brasil é uma piada, não existe, né? Em geral não existe. Se o indivíduo, muitas vezes, ele vai para o presídio porque ele não estava socializado, né? Como ele vai ser ressocializado no presídio? No presídio, né? Exato. Agora, precisamos realmente garantir a eficácia da lei, que a lei seja cumprida, né? E eu volto a assinalar isso. É uma função do Poder Executivo. Ele é que administra o presídio e o cumprimento da pena. O Poder Judiciário condena, né? Analisa as provas e leva à condenação e remete ao preso ao Poder Executivo, né? Por meio da Secretaria Penitenciária e tal, e aí a pena é executada. Por exemplo, o caso, recentemente, foi no dia 4, né, a informação que eu tenho, quarta-feira, no último dia 4, o Autos Advogados, a subseção de Santos, encontrou irregularidades no Centro de Detenção Provisória, no CDP de São Vicente, nessa vistoria que aconteceu no dia 4, quarta-feira. E a manchete do jornal fala da sobrecarga do Instituto Médico Legal do ML aqui em Santos, porque a de Pragrande está fechado. Ou seja, esses aspectos, é bom destacar, professor e amigos do Hora Geral, que existe uma Secretaria de Assuntos Penitenciários para resolver simplesmente isso. E o caso de ML já está ligado, se não me engano, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? E quando é detectado essas celas úmidas, falta de atendimento médico, você acaba entrando em choque com a população
que também acaba sendo muitas as reivindicações de quem não está preso. Isso não pode tumultuar, criar aí um movimento, mais um movimento de indignação da sociedade com relação a isso que vem sendo diagnosticado, professor? Sim, embora as secretarias sejam distintas, nós não podemos esquecer que faz parte de um único governo. Né? Governo do Estado de São Paulo. Exatamente. E esse conjunto todo é que nós pensamos em segurança pública. Porque a segurança pública não é só polícia, né? O cumprimento da pena, de forma adequada, sim, de forma efetiva, também faz parte do sistema de segurança pública. Porque isso leva à população a sensação de insegurança. Ora, se o preso tem acesso a essas facilidades, celular, ele pode, lá do presídio, organizar aí uma ação criminosa externamente. Então, todo esse conjunto, a salubridade na execução, o IML, que é um instituto de perícia, né, é fundamental para a solução dos crimes. Né? Muitos dos crimes são desvendados por meio da perícia técnica, né? Aquele laudo... A polícia científica. A polícia científica. O médico, o legista, ele pode indicar, por exemplo, a trajetória de um projétil que atingiu a vítima. E isso, muitas vezes, é a diferença entre a absolvição e a condenação de alguém. Então, todo esse conjunto faz parte da segurança pública e, obviamente, que se não funciona de maneira adequada, leva a uma sensação de insegurança e é o que nós estamos vivendo hoje. Professor Alex Salim, especialista em direito penal. Professor, algo que deixou a população um pouco estarrecida na semana passada foi aquela conduta do advogado do José Genuíno, né? Literalmente intimando, né? Peitando, deixando de ter uma educação junto ao ministro do STF, Joaquim Barbosa. E esse vídeo percorreu todos os telejornais, inclusive mostrou a falta de respeito à autoridade maior da corte do nosso país. E nesse caso, já até ouvi que o ministro vai processá-lo. O senhor, como o senhor vê esse tipo de postura de um advogado frente ao ministro do Supremo e em termos de reflexo na sociedade, ou seja, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, de muitas manifestações, isso não acaba alterando, não acaba provocando uma ira maior por parte da população? Ou não? As pessoas param e refletem o que está acontecendo no momento. Qual a sua análise? Douglas, nós temos uma tendência a vincular a imagem da pessoa à instituição, né? É óbvio que o Joaquim Barbosa hoje, ele preside a Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Assim como nós temos a presidente, né, presidindo o Executivo, e nós temos no Legislativo lá os comandantes da Casa. Agora, quando nós atingimos o Joaquim Barbosa, na verdade é a instituição que sofre a agressão. Nesse caso específico, só para que fique claro para o seu público, em regra as audiências são públicas no judiciário. Então, qualquer pessoa pode ir até o fórum e assistir e participar de uma audiência. Como as sessões da Câmara. Exatamente. Em regra, porque existem processos que correm em sigilo por N questões processuais aqui não cabe agora a gente detalhar. Tá. Em órgãos colegiados, como é o Supremo, as sessões são públicas e no caso do Supremo, os ministros, né, eles analisam ali o que o relator fez e eles votam. É óbvio que a palavra pode ser exercida pelo advogado de defesa, mas existe uma liturgia, existe uma organização, existe uma pauta a ser seguida. Não funciona assim. Qualquer advogado pode chegar na tribuna e se manifestar de qualquer forma, né? O que aconteceu ali, e eu fui advogado, eu não estou advogado, né? Porque por exercer um cargo no Poder Judiciário, eu estou afastado da minha função da advocacia. Mas o que acontece? Todos os advogados sabem, né, que existe uma organização, né, inclusive na sessão de julgamento. É claro que o advogado ali, ele tentou exercer o direito de defesa, querendo que o presidente pautasse aquele processo. Só que a pauta ela é estabelecida previamente, né? Então, ele poderia ter procurado o ministro, ter conversado antes. Exatamente. Não expor aquela situação. A ideia aqui, obviamente, não é criticar o profissional, o advogado, não é isso. Não. Mas é que realmente a situação mostrou um anacronismo ali, né? E então, a afronta, a gente enxerga neste momento o Joaquim Barbosa, mas o que nós temos que ver sempre é a instituição, né?
a instituição tem que ser sempre preservada. E o ministro já acaba de deixar a relatoria, por exemplo, dos condenados do Mensalão, passou para um outro ministro, e ele já declarou que vai se aposentar apenas com 59 anos, que ele poderia fazê-lo aos 70 anos, né? Muitas pessoas falam, ele está alexando porque ele vai se candidatar. Não existe tempo hábil para isso. Acredito que seja importante a participação de todos na vida política, mas por mais que ele tenha deixado precocemente, né, o Supremo, eu o vejo como uma pessoa que mostrou o quanto que é necessário um país ter uma justiça. E eu o vejo uma pessoa totalmente imparcial. Eu acho que ganha o país quando tem um ministro dessa estirpe, né? Não sei quem será o próximo, vai ter uma escolha. Espero que, pelo menos, seja 50% melhor do que o Joaquim para o nosso país. Não sei se o professor pensa assim. O ministro Joaquim Barbosa, ele, em algumas ocasiões, ele é inclusive criticado pelo destempero, às vezes ele não consegue conviver com a divergência, né, que existe sempre em órgãos colegiados. Agora, eu vejo nele méritos, por exemplo, da maneira como ele conduziu a ação 490, ele, óbvio que em alguns momentos até nós identificamos excessos, mas ele conseguiu fazer com que acontecesse. Esse é um grande mérito dele. E com relação à aposentadoria, me parece, pelo que eu acompanho a carreira dele no judiciário, ele está sendo coerente com a posição que ele tem. Ele acha que no Supremo Tribunal Federal o cargo não deveria ser vitalício. Ele deveria ter um prazo de 10 anos, né? Até para que isso promova o quê? Uma rotatividade maior, né? A mudança das cabeças. Isso faz realmente com que o tribunal mude posicionamentos, né? É interessante. Então, me parece que ele vem sendo coerente com a posição pessoal dele. Ele sempre defendeu essa ideia e seria estranho que ele ficasse até a compulsória, né? A aposentadoria com 70 anos. O professor, nós não temos tempo para isso. Tem a pergunta da Andressa Reis do Gonzaga, mas o que o senhor fala é interessante e isso deveria ocorrer também na política. Ontem estava assistindo o Jornal da Cultura, era por volta das 10h15, e é impressionante, né, que a gente observa que alguns estados possuem aí feudos, ou seja, representantes que se perpetuam no cargo. E, entre outros, foi destacado o caso do Maranhão, que há quase 50 anos, quem comanda o Maranhão é a família Sarney. E aqui não é uma crítica, é um relato. E se nós elencarmos, professor e amigos do Hora Geral, o estado mais pobre da nação é o Maranhão. Então, a gente vê o quanto que uma população perde quando ela patrocina a perpetuação de uma pessoa, de um ente público, de um ente político, né? A gente vê aqui cidades, na nossa região, que ficaram muito tempo com determinado prefeito, a gente viu que parou, parece que parou no tempo, ou seja, isso cria uma certa dependência, cria uma certa comodidade para quem está no poder, em detrimento da população que necessita de um crescimento, de investimento, de novas políticas, de uma oxigenação. E isso, professor, não depende do senhor, não depende de mim, depende de todos nós, do telespectador, através do voto. Nós queríamos tanto uma reforma política que quando o Lula assumiu o país em 2003, perdeu essa oportunidade, aí entrou a presidente Dilma, também perdeu essa oportunidade, então somos nós os responsáveis dessa reforma política. Como? Através do voto em 5 de outubro. Não sei se o professor concorda com o que eu explanei. Com certeza. A democracia ela é exercida pela vontade da maioria, respeitando a voz, né, a manifestação da minoria. A urna é uma ferramenta importante. Agora, também a escolha é fundamental para que esse sistema seja modificado. Você citou o Maranhão, e o grande problema no Brasil não são os agentes que estão lá, o deputado, o vereador, e sim o sistema político que precisa ser reformado. Ele foi baseado, ele está estruturado na manutenção das pessoas no poder. E isso realmente gera distorções como a gente vê no Maranhão, né? O Sarney, bom, desde que eu me conheço por gente, eu ouço o nome do Sarney na política. Eu nem tinha nascido, ele já era deputado, enfim. Ele está na política e isso mostra realmente uma falha. Porque a alternância no poder é essencial para a democracia. Agora, professor, eu tenho que chamar um intervalo muito rapidamente. Se não dá certo em times de futebol, quando um presidente fica vários anos, que dirá num governo, né, onde há necessidade de novas ideias, de novos projetos, de ouvir mais a população, né?
Rápido intervalo, na sequência a pergunta da Andressa Reis do Gonzaga e eu continuo conversando com o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Eu volto já com Hora Geral.